A aula de hoje a gente vai tratar de um assunto novo, dois exercícios, que é a questão de laços encaixados. Antes de começar a aula, deixa eu explicar para vocês que eu construí no eDisciplinas um material para vocês poderem estudar as aulas todas que a gente fez até agora, e a ideia é muito simples. Se vocês entrarem na disciplina, na nossa página no eDisciplinas, vocês vão ver que cada notebook que foi criado, como por exemplo somatórias, agora existe uma versão dele chamado Somatórias Exercícios Vazia. O que é esse notebook novo? Ele é basicamente o que nós tínhamos antes, então eu vou entrar nesse exercício Somatórias Exercícios Vazia, mas eu apaguei a solução que nós criamos em sala de aula. Então, isso permite que vocês entrem no notebook, baixem o notebook, ele ainda está abrindo aqui, e vocês vão ver o enunciado que a gente escreveu, somar números, somar n primeiros números, somar n primeiros números, solução com for e assim por diante, mas agora a minha solução não está mais lá. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que entrar nesses exercícios que estão lá no notebook, nessa página que aparece exercícios vazia, baixar esse exercício, vai ter o notebook que nós criamos, mas nesse caso, agora sem a nossa solução, e cada aluno tem que reimplementar a solução. Essa que é a ideia. Bom, tomando agora o tópico da aula de hoje, a gente está começando a tratar a seção 2 do caderninho que a gente está olhando online. Então, se vocês olharem a seção 2, é chamada de exercícios com repetições encaixadas. Tem uma sequência de grandes exercícios aqui, que é um passo a mais na complexidade dos algoritmos que a gente está construindo em relação a tudo que foi feito até agora. Vocês já têm condições de estudar isso daqui com base no que foi feito anteriormente. Eu vou explicar dois exercícios, um que está no caderninho e outro que não está, para vocês entenderem esse conceito de laços encaixados ou repetições encaixadas. Este primeiro exercício que vocês estão vendo aqui, ele trata do seguinte problema. A gente já estudou nas aulas passadas como criar um programa que lia um número n e testava se aquele número n era primo ou não. A ideia toda, vocês devem se lembrar, é que a gente lia o n e depois procurava candidatos a divisor de 2 até n-1. Se eu não encontro nenhum candidato a divisor que seja efetivamente um divisor, é porque o número é primo. Se eu encontrar algum divisor lá entre 2 até n-1, significa que o número não é primo. Bom, agora a gente está tratando de uma variação desse problema em que o n não é mais o número que eu vou testar. Agora eu vou ler um número inteiro n e vou ler uma sequência de n números inteiros. Essa que é a ideia. E para cada número inteiro que eu ler, eu vou fazer o teste de primalidade, vou testar se o número é primo ou não. Para isso, o programa que nós construímos é um programa parecido com aquele, o último que nós fizemos da solução de números primos, usando uma flag, mas a estrutura nova é essa daqui, olha. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. A ideia é, nós temos que ler o n, e agora eu não vou testar se o número n é primo. A gente vai ler n números inteiros. Para isso a gente constrói este laço externo, que é o laço que tem aqui do for, e para cada volta do laço, eu vou ler um x e vou testar se o x é primo ou não. Então, esse que é o truquinho novo, porque a gente vai usar o n para ler números inteiros, n números inteiros, e eu vou armazenar na variável x. E agora eu vou aplicar exatamente o mesmo programa que a gente tinha na semana passada, mas para testar se o x é primo ou não. Então, é isso que vocês estão vendo aqui dentro. Ó. Tá vendo? Então, o que a gente faz? A gente constrói a partir de uma lista de candidatos a divisor. A gente começa do número 2, que vocês estão vendo aqui. A gente implementou usando uma flag, que eu chamei de achou. E para cada candidato a divisor, a gente faz aquele teste do resto da divisão inteira. Então, se o x% candidato, se o resto da divisão inteira de x por candidato for 0, significa que eu achei um divisor. Se eu achei um divisor, eu seto a minha variável como true. A minha variável achou. Significa que eu provei que o número não é primo, basicamente. Bom, se não, a gente passa para o próximo candidato.
Aí este meu while fica rodando aqui, enquanto eu não encontro nenhum divisor. Se eu encontrar um divisor, eu saio, ou se eu terminar os candidatos, eu saio. São esses dois testes que vocês estão vendo aqui e aqui. Quando a gente sai, basta a gente testar a variável achou. Se a variável achou for igual a true, significa que eu achei um divisor. Se eu achei um divisor, o número não é primo. Se a variável achou, então é isso que vai ser impresso aqui. Se a variável achou for igual a false, significa que o número é primo, porque eu não achei nenhum divisor de 2 até n-1, aí basta imprimir o x igual a primo. Então, esse que é a estrutura desse programa, e a novidade, que é o tópico novo, o conceito novo da disciplina neste ponto, é que vocês devem estar percebendo que nós temos um laço, que é este laço do while aqui, ó, que está dentro deste for. É por isso que a gente chama isso de repetições encaixadas ou de laços encaixados. A gente tem um while que está dentro do for. Beleza? Agora, a ideia, deixa eu mostrar como a gente aplica essa mesma ideia no primeiro exercício do caderninho aqui. O primeiro exercício é esse que vocês estão vendo aqui, que diz: dados n e n sequências de números inteiros não nulos terminada por 0, a gente quer calcular a soma dos pares de cada sequência. Antes a gente sabia ler uma sequência terminada por 0 e somar os pares. Agora eu quero ler n e n sequências. Então eu quero repetir n vezes o mesmo problema. A solução para esse problema está apresentada aqui. A ideia, então, nós temos de novo o nosso def-main. O n vai considerar o número de sequências. O n é o número de sequências que vão ser lidas. E para cada sequência, a gente vai procurar os pares todos. E aí, toda vez que encontrar o par, eu vou ter que somar numa variável de somatório. Então, eu leio o n, que vocês estão vendo aqui. Eu tenho o meu laço externo, que é esse for, controlado pelo i, que vai rodar n vezes. Para cada volta do meu laço externo, o que a gente tem que fazer? Inicializar a variável somatória com 0. Ler um número x, porque eu quero uma sequência de números inteiros terminada por 0. E, enquanto o x for diferente de 0, a gente testa se o x é par. Como a gente faz isso? Simplesmente testa se o resto da divisão inteira de x por 2 dá 0. Se o resto da divisão inteira de x por 2 dá 0, significa que ele é par. Então, se o resto da divisão inteira de x por 2 for 0, a gente vai lá e soma x a variável soma. Aí roda este while aqui para toda a sequência. Quando aparecer um 0 na sequência, este while sai. E aí, bom, aqui eu estou lendo o próximo número da sequência, né? Então eu rodo para ele aqui. Então, quando eu ler um x que é igual a 0, este teste vai dar falso e a gente vai lá e imprime a soma. De novo, nesse caso que a gente tem um laço externo e um laço interno. Então, a gente tem dois laços, um dentro do outro. A gente tem duas repetições encaixadas, um laço externo controlando o outro laço interno que está lá dentro. Tá bom? Então, esse é o tópico novo dessa aula de hoje. Agora você já tem condições de começar a tratar este problema aqui, os problemas que são apresentados na seção 2. A gente vai tratar alguns deles. Em particular, dá para vocês resolverem em casa o exercício 2, o 3 e o 4. Você já tem condições de fazer isso. É isso que está apresentado aqui como exercício para casa. Tá bom? Então, era isso que eu queria contar para vocês hoje. E mãos à obra. Tem bastante coisa para fazer, bastante exercício para fazer para poder fixar bem esses conceitos todos. Muito obrigado